80 e pouco, o Valum Votan escreveu um livro, que ele era escritor, e ele escreveu um livro que era uma crônica, ou seja, uma história fictícia, que contava a história de... Isso foi antes sincronário, antes dessas coisas. Que contava a história de uma terra futura, onde já tinha acontecido todo tipo de guerra, destruição e tal, mas que ficaram 2 grupos nessa terra. Um grupo chamava Sindicato do Avanço Materialista. E o outro grupo chamava Rede de Arte Planetária. E esses grupos, eles dominavam todas as tecnologias, as mesmas, tecnologias telepáticas, muita teleportação sensorial e não sei o quê. E eles meio que brigavam, né? Tipo, um avanço materialista para destruir o planeta, o outro para salvar o planeta. E aí, teve uma batalha final. E no livro, a batalha final aconteceu na Patagônia. E foi ali que o arco-íris foi ejetado, o arco-íris em volta da Terra, uma das tecnologias e tal. Então, essa história do arco-íris em volta da Terra saiu dessa crônica. E aí ele mandou para várias editoras, esse livro nunca foi editado, na época ele até não entendia por quê, porque, claro, a Rede de Arte Planetária ganha, então não interessava para ninguém salvar o planeta, então nunca foi publicado esse livro. Mas quando ele começou a observar mais profundo tudo que estava escrito ali, ele entendeu que aquilo ali era muito mais científico do que não era uma história normal. Então, porque a história que ele ali descreve toda a tecnologia para ejetar o arco-íris em volta da Terra. Então, e a batalha final acontece na Patagônia. Quando aconteceu, que eu fui morar na Patagônia, e lá a gente, depois desse período de divulgar, né, eu não terminei de contar, nós criamos um lugar que era para as pessoas viverem no outro tempo. Então, durante 13 anos funcionou, onde as pessoas podiam ir por 13 dias a viver um outro tempo. Então, não tinha eletricidade, não tinha nenhuma máquina, nenhum produto contaminante e não, relógio, nem lanterna, não precisa usar nada. Tudo super sustentável. Tipo a casa que você disse. E aí você podia... a pessoa entrava lá, passava 13 dias numa onda encantada, aprendia um monte de coisa, que é com vida futura, aprendia desde cozinhar coisas naturais, plantar, colher, fazer conservas. Depende de quando a pessoa caísse ali, ela aprendia uma coisa diferente. Parto natural, um monte de coisa. E aí, um momento, o Valum veio visitar. Ele veio visitar a gente ali. E aí, no carro, ele falou pra mim: a batalha final é na Patagônia. Falando do livro, né? E claro, eu já sabia do livro, então na hora eu já entendi. É isso que você queria que eu falasse? Que ele fala desse lugar, que também o campo eletromagnético ali. Ele não chegou a falar, o campo aqui é não sei o quê. O que ele sim falou é que ele fez uma meditação que tinha sido a melhor meditação nos últimos 30 anos da vida dele. Foi a noite que ele passou, no dia seguinte ele falou para mim que ele teve a melhor meditação, né? E essa primeira noite, o que aconteceu? Bom, eu moro no meio de uma montanha e tem uma montanha que fica com um pico gelado, né? Branco o ano inteiro. E nessa montanha apareceu um arco-íris duplo. E era de noite, não é arco-íris de lua. É um arco-íris assim, que nem aparece normal. Caramba. Mas na montanha, duplo. Tinha um monte de gente lá, o povo começou a gritar, né? E eu fiquei louca da vida. Falei, não vamos desganar quem tá gritando. Aí quando eu cheguei lá, era como que um espetáculo, né? Tinha saído um arco-íris duplo de noite na montanha e por isso que o povo tava gritando, né? Então aí no dia seguinte, quando eu fui contar pra ele isso, ele falou, né? Eu tive a melhor meditação. Porque a Patagônia em si é um lugar muito puro. Hoje, onde é esse lugar, já não é mais como era antes, porque vai chegando gente, vai, né? Eletricidade, todas essas coisas vão chegando. Arrebentando tudo. Mas a Patagônia em si tem muitos e muitos lugares que são completamente livre de interferência eletromagnética. Muitos lugares. Essa é isso muitos que eu falo. lugares. Livre dessa interferência eletromagnética que a gente é capturado o tempo todo. Porque não tem lugares que a cidadezinha é com gerador elétrico. Funciona de tal a tal hora, depois gerador. Caramba, acabou. Tem cidadezinhas assim, tem
tem muito lugar de deserto, que não tem nada, né? Povoados muito pequenininhos. E esses lugares são muito especiais para meditação, para abrir o campo mental e para essas práticas.